com você hoje não tem nada a ver com a nossa saída. Na realidade, talvez até ficou meio desfocada, porque nós estamos saindo. Mas eu já queria compartilhar isso com você. Infelizmente, as nossas caixas já de fotos, porque tem umas fotos que estão no HD e tem outras fotos que estão no álbum, né? Então, como foi tudo muito rápido, eu tinha que entregar a casa, então foi aquela correria, não deu tempo de tirar um print para mim mostrar para vocês da época de Rio Branco e da época do Lago Grande, tem bem pouquinho, né, de Manaus também. Mas assim, nós estamos nessa terra, nós estamos fazendo o quê? Construindo uma história. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu estou construindo uma história. No meio do caminho nós vamos errar? Vamos. Mas o importante, sabe, são os acertos. Sabe? O importante, eu estava até lendo uma frase assim: não prossiga sem acertar com o seu passado. Entendeu? Não tem como você prosseguir se você acertar com o seu passado. Então, no meio da sua história, vai ter coisas boas e coisas ruins. As ruins, você tem que fazer o quê? Acertos, né? Nós vamos ver isso domingo que vem, sobre ciclos das nossas vidas. Mas assim, o que eu quero que fique hoje para você estamos caminhando para o final do ano. Quando o relógio bate lá meia-noite, está iniciando uma nova oportunidade de você reconstruir e construir uma nova história. Mas muitas vezes o que está acontecendo na vida de alguns cristãos é que vem ano e passa ano e aquele cristão continua fazendo as mesmas coisas que não deveria. Entendeu? Não estão atendo para a sua história. E aí eles vão colocando na sua história derrota, fracasso, desistência, sabe? Se você parasse hoje e olhasse, faça isso depois da meia-noite, ou talvez dia primeiro, né? Depois da meia-noite é festa, né? Mas dia primeiro faça isso. Faça uma retrospectiva, ou então dia 30, faça uma retrospectiva do seu ano. Onde você acertou e onde você se sentiu derrotado por causa das suas atitudes. E que atitudes você teve que você manchou a sua história? Você consertou essas atitudes ou você precisa voltar e consertar? Mas hoje o que eu quero que você fique gravado na sua mente é isso. Você está de passagem aqui, sim, mas você está construindo uma história. Eu estava na conferência de missões, aí quando fomos saindo, a gente vai saindo assim, lá na poltrona, né? Vai saindo assim, aí eu passando, aí quando eu já vou sair na porta, uma mãe aqui no meu ombro, pastora, aí eu virei, era uma jovem senhora, aí ela disse: a senhora não é pastora Marta? Eu falei: sou. Ela disse: eu fui sua aluna no Lago Grande. Eu me lembro que a senhora dava a escola dominical lá, dava a classe das crianças, e eu fui sua aluna. E hoje é uma missionária. Aleluia. Por quê? Aquela pessoa faz parte da minha história. Você está entendendo? Eu estava lá no Lago Grande construindo uma história, sabe? E o mais interessante
chegarmos diante de Jesus, sabe o que acontece? Nós vamos prestar conta. Por isso que todos os espinhos, todas as coisas erradas que nós fizemos, nós temos que fazer o quê? Confessar, pedir perdão, ir lá com o irmão, se consertar, para que não esteja nada nos puxando para trás, né? Mas eu não quero entrar nisso aqui, porque vai ser próximo domingo. Mas lembre-se disso, você está construindo uma história, então você tem todos os recursos em Deus para fazer uma história linda, para construir uma história linda. Hoje eu vejo a minha filha casada repetindo o que nós fizemos com eles, levando os princípios para a família dela, sabe? Foi uma construção. Que história que você está construindo como um pai? Que história você está construindo como homem de Deus? Como é que o teu bairro te reconhece ali? Você sabia que ali você está construindo uma história ali no seu bairro? E você, como mulher de Deus, como é que ali dentro da sua família, como é que eles te veem? Como mulher de garra, de fé, de coragem, de persistência, de correção, de amor? Ou será que desleixo, brigas, pecados, tantas outras coisas? Eu quero mostrar agora, antes da gente entrar na parte da palavra, um pouquinho da nossa história, tá bom? Vamos lá. Tá, essa daqui é a minha mãezinha querida, ela já estava bem definhada, né, por causa do parto, mas inclusive essa foto, ela estava no culto, sabe? Ela fazia questão de ser a primeira, eu arrumava ela, daí ela já ficava sentadinha lá, esperando, porque ela queria ir para o culto. Tinha Marcos, e nós fomos ouvir a história de vida dela, que nós não conhecíamos, sabe aonde? No velório dela. A gente volta no caixão e chegava uma pessoa: ai, você não sabe, mas eu fui muito ajudada pela sua mãe, eu era pobre, eu era isso, eu era aquilo. Aí chegava outra: ai, eu fui muito ajudada por essa mulher, pastor, sabe? Pessoas que estão firmes com Jesus até hoje. Ela construiu uma história. Pode passar, querida. Não foi na ordem, já pulou muito. Tá. Essa daqui não era a próxima. Eu acho que não. Deixa ela vir. Deixa lá, você não vai cansar. Mais ainda. Essa daqui, gente, não vai estar na ordem, não vai estar legal, não vai ficar muito legal. Essa daqui, aqui é a nossa filha mais nova, a minha Bela, tá bem encostada em mim, eu sentada na cadeira. Esse menino aí era um rapaz que ajudava a gente, o Valdo estava organizando, ou ele tinha ido buscar a carroça de boi. Nós estávamos fazendo missões. A gente ia com o barco para cá, chegava aqui, a gente ficava debaixo dessa árvore esperando mais ou menos uma hora. Eles iam lá pegar o carro de boi. Passa aí, irmão, deixa eu ver se vê o carro de boi. Ai, não, tá tudo bagunçado. Tá, deixa lá de volta. Tá. Aí a gente subia no carro de boi, ia para lá fazer a missões e voltava de noite, depois do culto. As crianças nós colocávamos no carro de boi. E eu me lembro de uma vez que nós vimos chuva com essas crianças debaixo da chuva. E as poças de água, eu me lembro que era tão escuro, gente, que a gente ia assim, caindo com as
fase, porque tinha aquelas poças de água. Vamos lá, Roberto. Eu tinha passado na ontem, Roberto. Não sei porque está tudo revirado. Mas deixa para a gente perceber. Eu vou falando, pode passar, por favor. Este é o meu pai. Né? Ele foi um, vamos dizer assim, cangaceiro. Cangaceiro dentro daquele pé rachado, né? Meu pai, o pai dele é filho de português, ele é maranhense, né? Minha mãe goiana, mas o bichinho era bravo, sabe? E era bem assim, meio terrível. As pessoas, quando eles se converteram, na minha cidade, as pessoas não. Como assim? O Brinjel se converteu? Hoje, o homem de Deus, na pandemia, leu a Bíblia não sei quantas vezes, sabe? Várias vezes ele leu a Bíblia dele. Ora por nós todos os dias. Liga, quando a gente fala com ele no telefone, ele nos abençoa, sabe assim? Isso foi milagre, sabe? Pode passar, amigo. Pode passar, Roberta. Pode passar, Roberta. Não tem problema se não ficou. Era para ter ficado, não sei o que foi que aconteceu. É porque o nosso computador deu pane. Já é o segundo, né? Aí está para a manutenção. Tá, pode deixar aí. Aqui, gente, nós tínhamos a Débora, tinha 2 aninhos, nós éramos líderes junto com esse americano em um seminário. Ele era líder na área física de trabalho e nós na área espiritual. Tá. Foi aqui eu estava já grávida da Rebeca e pode passar. Aqui nós não dá para ver o barco, mas na frente vocês vão ver. Nós já estávamos fazendo trabalho no Lago Grande e nós moramos nesse barco também, moramos em Porto. Pode passar. Aqui é lá no Lago Grande, esse casal da esquerda, eles são supervisor hoje, era nosso discípulo, são supervisor no Cussari. Sempre a gente se encontra lá, naquela festa. São pastores. Somos amigos. Pastores. Pode passar. Aqui foi na ordenação do Val, com o meu cunhado, pastor Eike, pastor Lucas e pastor Geraldo. Tá. Aqui é o carro de boi que eu falei para vocês. O carro de boi que carregava aí outras missões que aí são umas canadenses que iam fazer trabalho junto conosco lá, eles faziam na área social e a gente aproveitava para evangelizar. Pode passar. Esse barco aqui nós moramos aí 8 meses e essa turma quase todas, tirando alguns americanos que estão aí, são a nossa equipe. Nós moramos juntos pela primeira vez. Nós moramos junto com outras pessoas. Aí fazia ação social e pegávamos o barquinho. Também vivi de malas nessa época, né? Eu tinha a mala grande das minhas filhas que já deixava tudo pronto e não mexia nessa mala. Essa mala era para quando eu fosse no barquinho pequeno, nos finais, alguns dias a gente ia para as outras comunidades supervisionar e no fim de semana, no domingo, ficávamos no Curuá. Aqui foi o batismo, o pastor Donaldo, alguns conhecem, e outros discípulos nossos. Tá. Pode passar no Lago Grande também. Esse barco aí que nós moramos, as meninas todas capotadas ali, que era frio à noite, quente de rachar durante o dia. Pode passar. Aí, pode passar. Aí é uma piracaia. E aquele lado tem que falar, o sabonetão lá. Missões também tem as suas regalias, né, gente? Tem a piracaia.
peixe, tá, gente? Pode passar. Aí a nossa família, com as meninas, nós já estávamos morando ainda no Lago Grande. Pode passar? Ah, tá. Aqui é a nossa família toda, que eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós aprendemos com os nossos líderes, a pastora Catarina Uber. Ela, inclusive, quando ela faleceu, ela pediu os filhos terem esse hábito de se encontrarem de 2 em 2 anos, a família. Ou seja, porque tem famílias que passam 10 anos, né, sem se ver, tantos anos. Missionários é assim. Meu irmão está no Acre, a outra agora está em Porto Alegre, eu estou aqui em Santarém. Então, Deus vai virando. E o que a gente faz? A gente sempre procura de ano ou 1 ano e meio a gente se reunir, toda a família, tirar tempo juntos. E isso é importante, faz parte da sua história, sabe? Sem levar outras pessoas, só a sua família. Vai ter aquele dia que você vai ter papai, mamãe, ou amigo, ou amiga, mas vai ter aquele dia que é só você, marido, e seus filhos e a sua esposa. Tá, pode passar. Aí foi outra confraternização que nós fizemos, foi maravilhoso. Nós conseguimos esse barco com o pastor Nildo e nós passamos 3 dias nesse barco. Gente, foi maravilhoso, maravilhoso. Só a nossa família. Isso antes do meu irmão falecer. É aqui a primeira igreja, nós estamos casadinhos de novo aí, ó. E com a primeira igreja na frente dela, né? Que o Valdo já pastoreava essa igreja na Martinha, em Santarém. Pode passar. Aqui foi no casório, quando nós nos casamos, o pastor Timóteo está vestido de japonês, porque ele ia para o Japão. E eu, como solteira, fazia trabalhos missionários com os japoneses. Inclusive, aqui em Terra Santa, eu já me encontrei com um dos meninos que a gente fazia, nós fazíamos o trabalho na cidade, todos os sábados passávamos com um caminhão, eu e um americano, um jovem americano, nas casas dos japoneses, pegávamos as crianças, levávamos para a igreja e evangelizávamos, contava historinha, falava de Jesus, e assim a gente ia entrando nas casas. E alguns fins de semana eu ia com a pastora Ângela nas comunidades. Você sabe que eles trabalham muito na agricultura, né? Então a gente ia, a irmã do pastor e nós fazíamos esse trabalho juntos, né? E aí ele fez assim, e todos os menininhos foram vestidos de japonês, cantaram em japonês lá, foi uma festa. E aqui em Terra Santa eu encontrei um desses, que ele veio naquele trabalho, acho que naquele barco do INSS, e também a Lundinha. Quantos conhecem a Lundinha da Sobreviver? Foi a primeira pessoa que evangelizou ela, foi eu. E lancei a semente, era solteira ainda. Por que eu estou contando isso? Eu quero me vangloriar? Não, é porque eu quero falar para você como é importante você abrir a sua boca e lançar sementes. Né? Como a palavra de Deus fala, você não sabe se é essa, né? Ou se é aquela que vai germinar. Isso não compete a você, não. Lance a semente. Que hoje ela está congregando na Assembleia de Deus, né? Então, viemos se encontrar aqui, gente. Foi até engraçado o nosso encontro. Está morando na casa dela. Aqui é a minha vozinha materna, que eu creio que nós somos frutos dela, porque na época em que nós não tínhamos Jesus, adolescentes, ela orava, intercedia por nós, falava de Jesus para a gente. Morreu com 103 anos, lúcida, sabe? Tomou o banho dela, se arrumou, deitou e partiu para cá, sabe? E fomos lá nos 100 anos dela,
ela ainda fez bolo, 100 anos, ela ainda fez bolo para ele comer, gente. Lúcida tinha um ramadinho no joelho, porque tinha caído chuvisco, ela correu lá para pegar a chuva. Por que eu estou falando isso para você? A palavra de Deus, ela traz longevidade sobre as nossas vidas. E ela foi uma mulher sofrida. O esposo dela teve uma época que se tornou alcoólatra. Eles perderam tudo que tinham, mas ela permaneceu firme na rocha, sabe? Amém? Bora lá, não quero entender. Aqui, olha como a palavra de Deus é importante. Creio, Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Olha só, minha avó permaneceu no Evangelho, minha mãe aceitou Jesus, permaneceu no Evangelho, segunda geração. Eu converti, permaneci no Evangelho, terceira geração. A Débora, ou seja, nossos filhos, ela é a primogênita, aceitou Jesus, permanecendo no Evangelho, quarta geração. E as bênçãos vão acompanhar até quanta geração? 1000. Diga 1000. 1000. Você está entendendo? Você permanecer, você não permanece só por você. Você vai permanecer e você vai afetar todos os seus descendentes. Posso ouvir um amém? Amém. Eu vou ficar arrepiada só de pensar nisso, gente. Pode passar, querida. Aqui é minha irmã querida, é pastora, né? Nossa família é uma família sacerdotal, tem vários pastores. Pode passar. Aqui a outra também. Esse é o cara. Quero mostrar isso para vocês. Moramos nessa casa, sabe? Em Rio Branco. Passamos uma situação, um perrengue muito difícil lá. E moramos nessa casa. Algumas pessoas, elas acham que a gente não passa dificuldade. Não é verdade? Que a gente não passa dificuldade, que a gente não, os pastores não entendem, eles nunca passaram dificuldade, eles só moram no bem bom, eles só comem o bem bom. Eu fiz questão de mostrar essa foto para você onde nós moramos. E vocês querem saber mais? Foi um tempo muito gostoso para nós como famílias. Ficamos tão juntos, sabe? Então, quero falar para você. O que você vive hoje só vai te definir, ou definir o teu futuro, se você quiser. Porque você está aqui na terra para construir uma história com Jesus. Quem constrói a tua história não é o diabo. Quem constrói a tua história é quem? Diga eu. Com Jesus. Amém? Pode passar. A Débora, eu tive o privilégio de ministrar com ela no acampamento da Igreja Vinha, um ministério que já ajudou muita Igreja da Paz, com avião, barcos. Pode passar. Aí os jovens lá desse acampamento, pode passar. Como é maravilhoso a gente poder acompanhar nossos filhos, né? Você vou lá contigo, com quem? Com meu filho. Por quê? Porque ele vai fazer teatro lá. Seu filho está envolvido na obra? Eu vou em missões. É mesmo? Vou acompanhar meu filho, que ele vai, minha filha, porque ela vai em missões. Isso é muito importante fazer parte da tua história. Aqui é uma equipe de líderes nossos, né? Antes de nós virmos para cá, lá do nosso distrito. Pode passar. Isso é na nossa. Não, isso aqui não é na nossa casa. O outro é na nossa casa. Aqui nós estamos ministrando numa conferência de ideal no Rio de Janeiro. E tem um casal aí que não está aparecendo, só a filhinha dele ali na frente, que era o nosso discípulo do Acre. Até hoje continuamos a amizade. Ligamos um para o outro, conversamos, sabe?
Pastor de igreja. Aqui é minha mãe quando era mais novinha. Por isso que ela é. Por isso que a filha é bonita, parece com a mãe. Aqui é a célula lá na nossa casa. O livro está jogado aí no chão, pode passar. Aqui, para alguns que acham difícil servir na atmosfera, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Nós vamos voltar para Santarém. Me pergunte lá, o que você vai fazer, pastora? Bora. Não sei. Eu vou servir. Está entendendo? Mas quantas pessoas acham difícil? Só quer estar se for com a boca de fé. Como o pessoal fala no ribeirinho. Se não tiver aqui com... Ainda bem que agora moda, gente, é um público. Você vai ver, nós já estamos trazendo, né, amor? Chega essa semana, eu acho. Tá chegando essa semana que vem, eu acho. O novo público. Graças a Deus que cada vez mais o público está desaparecendo. Sabe? Está desaparecendo. Gente, isso aqui não é nada. Sabe? Você em Jesus é tudo. E tudo que você faz com amor é o que, diga, vale. Vale. Para Deus é o que vale. Se você limpar essa cadeira com amor e carinho, vai valer muito mais do que você está aqui na frente. Aqui estava na escala, essa aí são outras pastoras lá no balcão, recebendo dízimo, ofertas, e a gente fica no culto da manhã, mais 6 horas para a oração dos pastores, fica no culto das 7, fica no culto das 9. Aí agora o pastor Luiz foi refresco, porque a gente ficava no culto das 17 e no culto das 19. Agora não, se a gente fica no culto das 7 e das 9, já não fica no das 19. Se fica no culto das 17 e das 19, já não fica no culto da manhã. Então já tem um refresco aí, né? Vamos lá. Aqui foi no EBD. Vai voltar para o EBD, viu, gente? Tá. Aqui com os pastores que eu amo demais. Minha mãe espiritual, que me acompanhou anos e anos e anos. E até hoje a gente tem muita amizade. Pode passar. Aqui eu estava servindo. O que foi que eu falei? Não estava na frente de público, por trás de público. Eu estava servindo na conferência, na cantina, servindo as pessoas. Feliz da vida. Pode passar. Aqui eu trabalho lá do lado da nossa casa com as crianças, a célula de criança. Aqui são líderes também do nosso distrito. Pode passar. Aqui é a conferência. Aqui são a nossa equipe do distrito servindo no atmosfera. Isso é antigo, né? Então não usava o prego ainda, tá? Tá. Aqui eu estava pregando em uma das igrejas lá em Santarém. Aqui é a minha avó paterna. Minha avó antes era católica. Como meu pai era muito, né, já falei aqui no passado, ela se apegava tanto à idolatria quanto até aquela oração da capa preta. Vocês já ouviram falar? São Cipriano. Tudo satanista mesmo, satanás mesmo, que ela vem até isso ela tinha no bolso dela. Se converteu, acho que com 70 anos por aí, ela se converteu, morreu com 90 anos, mais fervorosa daquela que ajoelhava para orar, temente a Deus. Aqui na nossa células, visitando, pode passar. Aqui encontro de novo com a família, porque está tudo bagunçado. Pode passando. Aqui a célula lá no José na nossa casa, pode passar.
Qual foi a última vez que você saiu com a sua filha? Você que é mãe e você que é pai, qual foi a última vez que você saiu com seu filho? Pastora, mas meus filhos são muito pequenos. Não tem problema. Comece o hábito desde agora. Tire um tempo. O homem, quem vai ensinar o homem a ser homem é quem? Quem? É o pai. E a menina, quem vai ensinar a menina a ser mulher? A mãe. Você precisa desse tempo só vocês, sabe? Ali você sai para comer qualquer besteira, vai lá, vamos ter, meu filho, hoje nós vamos caminhar. Aqui o pessoal gosta muito de pedalar, bora, sobe na tua bicicleta, hoje não, vamos ali chupar um picolé, sabe? E aí você vai desenvolvendo relacionamento, amizade. Você sabia que eu converso de tudo com as minhas filhas? Tudo, gente, tudo. Eu converso. Sabe? E vou ser bem sincera com você, até com o Josué. Até com o Josué. Porque o mundo não está brincadeira. Sabe? Mas eu converso de tudo, tudo. Não existe vergonha entre eu e elas. Não existe vergonha. Uma vez eu estava conversando com a Rebeca, que a Rebeca casou, né? Eu conversando umas coisas lá assim. Posição do jacaré. Com ela. Aí a Débora, né, que é solteira, chegou assim e disse: mamãe, eu não acredito que a senhora está conversando essas coisas com a Rebeca. Porque ainda o tabu, né? Tipo, eu sou mãe, então eu não posso. Eu falei: claro, eu tenho que conversar. Seu pai me beija assim. É minha filha, sabe? Então, assim, eu te aconselho, deixa isso fazer parte da tua história. Coloca isso na tua história. Eu vou construir uma história que quando os meus filhos saírem da minha casa, eles vão refletir. Eles vão ter o dia que papai sai com os meninos, é o tempo dos meninos. E mamãe sai com as meninas, é o tempo das meninas. Amém? Amém. Pode passar. Pode passar, está repetindo. Está repetindo, pode. Tem que ficar comigo. Travou? Tá, então tá bom, já acho que já deu para vocês verem, não passou alguns sobre Rio Branco, mas eu quero falar aqui para você, não se preocupe que eu vou terminar, não vou demorar não, tá? Eu já citei alguns princípios, se você pôde ver, à medida que eu ia falando das fotos, principalmente sobre as bênçãos a alcançar até 1000 gerações. Quando você compreende isso, gente, isso é um divisor de água nas suas vidas. Sabe por quê? Porque quando você for fazer alguma coisa, você vai falar: não posso fazer isso porque meu filho vai colher. E se ele não colher, meu neto vai colher. Então, eu vou andar em linha reta com Deus. Porque você sabe que a bênção que está sobre você vai acompanhar até 1000 gerações. Amém? Mas eu quero falar aqui de uma pessoa que construiu uma história e passou muitos perrengues, sabe? Muita dificuldade, como eu e você, para construir uma história que tem horas que não é fácil, que é difícil. Eu quero só apontar, eu não vou nem pregar, eu vou só apontar aqui para você alguns princípios que esse homem praticou. Eu quero falar sobre Abraão, porque era um dos homens que eu vejo assim na Bíblia, que era impossível aos olhos humanos, sabe? Cada vez que eu penso, já pensou, cara, 100 anos era 90 anos, gente, pelo amor de Deus, né? Muito forte. Entende? Isso era impossível que se cumprisse essa profecia
que ele seria pai de multidões. Inclusive, a palavra de Deus fala que nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos dele. Você está entendendo até onde a bênção de Abraão chegou? Diga, até a mim. Até a mim. Olha só, acompanhe aí comigo rapidinho. Nós não vamos se demorar. Romanos, capítulo 4, versículo 20. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos. Diga, dá vida aos mortos. O que tem de morto na sua vida durante esse ano? O que foi que morreu durante esse ano? A esperança, a fé, a prosperidade. Pensa, o que morreu na sua vida? A Bíblia fala que esse Deus, ele traz a existência, entendeu? Que esse Deus traz a vida, ele traz a vida àquele que estava morto. O que morreu na sua vida? Pense nisso. E ele fala, e chama a existência as coisas que não existem. Preste atenção. Tem pessoas que são cristãs, fiéis a Deus, ora, jejua, e eles vivem uma vida de miséria e vão morrer na miséria. E você fala, pastora, por quê? Você sabe por quê? Porque ele não usa o que a palavra de Deus fala. O poder de Deus, sabe? Não Deus. Chama, eu quero que o Senhor chame a existência aqui na minha casa, a prosperidade. Eu quero ver esses celeiros aqui, esses armários aqui cheios. Senhor, eu quero passar a tinta nessa casa, que está parecendo a casa, como é que fala? De espantalho, né? Abandonada. Não, eu não tenho dinheiro, sabe? E passa ano e entra ano. Não usa a palavra de Deus. Mas Abraão sabia o Deus que ele servia. Sabia que o Deus que ele servia ressuscitava mortos. Sabia que o Deus que ele servia chamava a existência. Mesmo que não existisse, Deus ia fazer existir. E aqui fala assim, 18. Abraão, contra toda esperança, creu. Então diga, o primeiro princípio para mim escrever uma história e não parar no meio do caminho, diga, é crer. Fé. Gente, sem fé, você nem levanta dessa cadeira. Você sabia disso? Que sem fé, você nem levanta dessa cadeira. Sabe? O próprio ato de você já sabe, porque você sabe que você vai levantar. Você está com fé já que você vai levantar essa cadeira. Mas muitas vezes nós precisamos de aplicar fé. Entendeu? Muitas vezes aquilo não está acontecendo. Está difícil demais. A coisa está impossível. Sabe? Mas quando você sabe do Deus que você está servindo, quando você sabe do Deus que você acredita, sabe o que acontece? Você não perde a sua fé. Vem vendaval, vem tempestade, vem confusão, vem o que vier. Eu me lembro do pastor Abraão contando que ele chegava na igreja, logo no início, era só ele, a pastora Ângela e mais uma outra pessoa. E o diabo falava assim, olha para trás para te ver que não tem ninguém. Mas ele falava assim, pela fé está cheio. Não vou olhar porque pela fé está cheio, está lotada essa igreja. Sabe o que acontece? Olha quantas pessoas aceitaram Jesus através da vida dele, da fé. Porque ele decidiu crer, mesmo quando tudo estava difícil, mesmo quando Satanás estava falando na sua mente, ele não
deu voz à voz do diabo, não deu ouvido à voz do diabo, mas ele creu, ele acreditou. E ele fala, tornando-se pai de muitas nações. Então, a palavra se cumpriu, ele pôde escrever uma linda história e ainda está escrevendo através dos seus filhos, dos filhos de Abraão, né? Os filhos dele, está escrevendo como? Porque ele decidiu crer, ele decidiu acreditar. E aí ele fala assim, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou da promessa. Então, primeira coisa, ele creu. Diga, crê. Creio. Segunda coisa, se fortalecer. Quantas pessoas até que nós chegamos aqui, estavam assim, cuspindo fogo, mas deixaram de se fortalecer. E quando vem o vendaval, se você não estiver arrochado em Deus, se você não estiver firme em Deus, se você não estiver convicto no Deus que você serve, sabe o que acontece? Você desiste, você recua, você para no meio do caminho, você deixa de escrever a sua história. E nós vimos aqui que você não pode parar, porque a sua história vai abençoar até 1000 gerações. O que você constrói hoje vai abençoar até 1000 gerações, começando com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos. Você não vai mais estar aqui na terra e ainda vai continuar alcançando vidas. Minha avó não está aqui mais na terra, minha mãe não está aqui mais na terra, mas tem missionários, mas tem pastores, sabe, que foram alcançados através dela, e a vida dela está alcançando através da vida desses homens, porque outras pessoas. Você está entendendo como é profundo, gente? Você parar de escrever a sua história com Jesus, você não pode parar, você tem que continuar, você tem que entender que os perrengues vêm, a dificuldade vem, sabe? Veio para Abraão também, veio para os outros profetas também, mas eles não pararam, eles creram, eles acreditaram, eles perseguiram, eles continuaram. Amém? Amém. E aqui fala assim, sem enfraquecer. Deixa eu te contar aqui um segredo de como você não enfraquecer na fé. Vou falar bem baixinho, só vocês podem escutar. PSB. Tempo sozinho com Ele, porque passa secreto. Coloque o seu som. Tem momentos que a gente não tem forças nem para orar. Tem momentos que a gente não tem forças nem para falar. Mas você coloca o som e começa a adorar. E a presença dele vem. E aí você está com a sua Bíblia ali do lado. Aí você começa a ler a sua Bíblia. E ele começa a te encher. E sabe o que acontece? Você sai dali forte, fortalecido, revigorado. Você se levanta e você já esquece as coisas que para trás ficam, como o apóstolo Paulo fala, e avança para aquelas que estão diante de você. Amém? Então, Abraão buscava Deus. Abraão tinha um relacionamento com Deus. E você pode ter também esse relacionamento. Não deixe a sua fé enfraquecer. E outra coisa aqui é que ele fala assim, mesmo assim, mesmo ele vendo que o corpo dele está todo engelhado, que a Sara não tinha como mais reproduzir nada, a Bíblia fala, está aqui, sabe? Mesmo ele vendo toda aquela circunstância, qual é a circunstância que você está vendo hoje, que te serve? Céu de bronze, dificuldade
Deixa eu falar para você. Aqui a palavra de Deus fala que ele, versículo 20, está tudo embaralhado aqui na minha Bíblia, mas fala assim, versículo 20, mesmo assim, não duvidou da promessa. Você duvida das promessas de Deus sobre a sua vida? Toda vez que o diabo vem falar para mim uma coisa assim, sabe? Aí eu pego uma promessa e eu falo, está escrito isso já, está escrito isso, e eu sou vencedora, e isso aqui, e eu quero só aqui falar para você, Jeremias 31:17 fala, e há esperança para o teu futuro. Olha que promessa preciosa, é para mim e para você. Você está hoje aqui sem esperança? A palavra de Deus fala, há esperança para o teu futuro, não importa se o céu está de bronze, não importa as dificuldades que você esteja alcançando, há esperança para o teu futuro. E ele ainda fala assim, assim diz o Senhor. Eu poderia parar só com essa promessa, mas eu quero ler mais outras para vocês. Filipenses 4:19. Está difícil lá na geladeira, os teus armários, a conta bancária? O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades em Cristo. Mas você não pode duvidar, mas você tem que pegar essa promessa para você. Você tem que tomar posse dessa promessa, como foi Abraão, sabe? Para que ela possa se concretizar. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer. O teu Deus, aquele que você entregou a sua vida, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você está entendendo? Você não está aqui brincando. Você não está aqui para viver a sua vida. Você está aqui nessa terra para construir uma história com Cristo, para que a bênção que cai sobre a tua cabeça alcance 1000 gerações. Por isso tem a responsabilidade em construir essa história. Não ande de qualquer jeito, não viva de qualquer jeito. Tome posse da palavra de Deus. Isaías 41 diz, 41:10 diz, não temas. Está com medo? Está difícil? Acha que está sozinho? Deixa eu falar para você, meu irmão. Nós nunca estamos sozinhos. Pode o nosso pai abandonar, nossa mãe abandonar, nós nunca estamos sozinhos. Ele disse, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo. Mas para Ele te ajudar, você precisa ir até Ele. Você tem que estar nos pés dEle. E a sua história vai mudar. Você não está no reino de Deus para ser um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem derrotada, promíscua. Não! Nós somos nação santa, nós somos propriedade exclusiva de Deus e nós estamos aqui para fazer a diferença nessa terra. É essa história que você tem que construir. Uma história digna de ser chamada filha de Deus, de ser chamado filho de Deus. Por onde você for, você vai deixar rastro. Rastro de quê? Rastro de fé, rastro de provisão, rastro que não parou, que não duvidou da promessa.
E aqui fala assim: mas se fortaleceu em sua fé e deu glória a Deus. Abraão está morto, mas através da história dele, ele ainda está dando glória a Deus. Porque quando você se converteu, você se tornou filha dele. Está aí na palavra, eu li agora. Filha de Abraão, filho de Abraão. E o filho de Abraão vai andando nessa terra glorificando a Deus, alcançando as gerações seguintes. Sabe o que acontece? Abraão veio morto para dar glória a Deus, através de mim, de você. A minha mãe está morta. Mas sabe o que acontece? Os frutos que ela deixou está glorificando ela, glorificando ainda Deus, ainda morta, glorificando ainda Deus, através da história que ela escreveu. Fique de pé. Quero que você pense na sua vida. Que história você tem escrito aqui na terra? Desistência? Comodismo? Estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os últimos tempos. Nem eu, nem você não sabemos qual é o último dia nosso. Não sabemos. O que você tem deixado para a sua geração? Uma bênção para alcançar até 1000 geração sua? Ou será que é um caminho torto, cheio de maldição, de tristeza, de rebeldia, de desobediência? Quero falar para você que Deus sempre tem uma nova chance. Ele sempre nos perdoa e nos dá uma folha em branco, para que nós possamos recomeçar e escrever uma nova história. Peça perdão dele. Se durante esse ano você tem sido uma pessoa amargurada, ressentida, uma pessoa que tem parado, que não tem avançado no reino, uma pessoa que não tem dado bom testemunho, fale para ele: eu quero, Senhor, o novo de Deus sobre a minha vida. Eu quero a nova chance de escrever uma nova história. E você que tem continuado, fale para ele: Senhor, me dá forças, que eu quero continuar, eu quero perseverar, eu não quero desistir, eu quero me fortalecer dia a dia, Senhor. Eu quero glorificar o teu nome através da minha história. Eu quero esse novo sobre mim. Maior.
olhos nas promessas. Tome posse. Está escrito na palavra de Deus. Nem olhos vistos, nem ouvidos ouvidos, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama. Levante suas mãos e fale: Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero tudo que o Senhor preparou para mim. Senhor, eu não aceito viver menos do que isso, Senhor. Eu não aceito viver menos do que isso, daquilo que o Senhor tem preparado para mim, ó Pai. E eu profetizo que na minha caminhada, Senhor Deus, eu nunca estarei sozinha, porque o Senhor está comigo. Vai falando as promessas. Eu profetizo que os meus celeiros são acolhidos de toda sorte de provisão, porque está escrito na tua palavra. Vai para ele. Eu sou próximo e bem-sucedido, porque eu entrego isso na tua oferta, Senhor. Tome posse. Tudo posso naquele que te fortalece. Fala para ele, Senhor. Não tem pecado, não tem, Senhor Deus, nada no meu caráter. Eu não consigo vencer, Senhor, porque está escrito na tua palavra que tudo posso naquele que me fortalece. E é o Senhor que me fortalece. Diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou abençoado nas regiões celestiais em Cristo. Eu tomo posse dessas bênçãos, Senhor, para que elas venham aqui para a terra, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra fala que bendito é o fruto do meu ventre. Eu declaro que os meus filhos são abençoados do Senhor. Que eles nasceram para vencer. Que eles nasceram, Senhor Deus amado, para destruir as obras do diabo. Que eles nasceram para construir, Senhor Deus amado, as tuas fortalezas, os teus palácios, para erguer, ó Pai querido, os princípios do mundo, os teus princípios do mundo. Eu profetizo que os teus filhos, Senhor, minhas filhas, são como colunas de palácio. Eu profetizo que os meus filhos, Senhor, são como flechas na mão do guerreiro. Ora, nesta manhã nós tomamos posse, Senhor, porque está escrito na tua palavra. E eu creio que nós somos o povo mais feliz dessa terra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga: eu creio Ei, na tua palavra. tua palavra, E eu recebo recebo as tuas promessas. tuas promessas. E eu quero terminar com esse versículo. A tua palavra fala, Senhor: bem sei que tu podes, e que nem os teus planos podem ser frustrados na minha vida. E eu tomo posse disso. E Pai, também a tua palavra fala que o Senhor só pensa coisas boas, nossa. Quero que você veja isso. Veja o Senhor olhando para você e falando para você que Ele pensa só coisas boas, que Ele tem pensamentos de paz sobre você e não de mal, para te dar o fim que desejas. Esses pensamentos que Deus tem sobre você. Talvez quantas vezes, querido, querida irmã, você pensou tão mal de você e você achou que Deus pensou assim também. Talvez por causa de correções, talvez porque você não conseguiu vencer algumas coisas, talvez porque você caiu e andou prostrado por um tempo. Quero falar para você que Deus pensa o bem de você. E hoje Deus te prega de novo uma folha em branco
em cada passo que você vai dar, para você escrever uma nova história a partir de agora e até para sempre quando você se encontrar com Ele. Não entregue esse papel nem essa caneta para ninguém. É seu, por direito, foi comprado na cruz esse sangue. Erga suas mãos e fale: obrigada, Jesus, pelo privilégio de podermos escrever uma história aqui, deixar rastros de sangue, Senhor, por onde nós passarmos, de sangue de Cristo, deixarmos a tua história, Senhor, contada através das nossas vidas. E obrigada, Jesus, porque a bênção que está sobre nós vai alcançar até 1000 gerações dos nossos descendentes. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Que a graça, que a paz, que o amor de Deus, que essa bênção, que alcança até 1000 gerações, esteja sobre a sua cabeça, hoje e para sempre, em nome de Jesus.